Crónicas pela Igualdade. Uma iniciativa do projeto Igualarte, promovido pela ESDIM e financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano, no âmbito do Eixo 7, Igualdade, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Ana Luísa Amaral nasceu em Lisboa em 1956 e vive desde os 9 anos em Lessa de Palmeira. É professora associada na Faculdade de Letras do Porto. Tem um doutoramento sobre a poesia de Emily Dickinson. As suas áreas de investigação são poéticas comparadas, estudos feministas e teoria de queer. É autora, com Ana Gabriela Macedo, do Dicionário da Crítica Feminista e coordenou a edição anotada de Novas Cartas Portuguesas. Coordena neste momento o projeto internacional financiado pelo FCT, Novas Cartas Portuguesas, 40 anos depois, que envolve 13 equipas internacionais e mais de 15 países. Em 2007 teve o Prémio Literário Casino da Póvoa, Correntes de Escritas, com o livro A Gênese do Amor, também selecionado para o Prémio Portugal Telecom. No mesmo ano foi galardoada em Itália com o Prémio de Poesia Giuseppe Acerbi. O seu livro, Entre Dois Rios e Outras Noites, obteve em 2008 o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores e em 2012 o seu livro Vozes obteve o Prémio da Poesia António Gedeão. Muito obrigado, Ana Luísa, por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje connosco e falar um bocadinho, Paula, do seu percurso enquanto professora, escritora, mulher, feminista. E talvez começássemos um pouco por aí, do que é ser feminista, um nome que ainda hoje assusta um bocado e por vezes afugenta, como se de uma guerra contra homens se tratasse. Faz sentido este medo, este receio nos dias de hoje? Não me parece rigorosamente nada. Aliás, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Não me parece nada. Aliás, nem nunca o feminismo tentou ser isso, quer dizer, nunca o feminismo tentou ser uma guerra de mulheres contra os homens. Eu penso que a sociedade tal como está organizada, um tipo, pelo menos, de organização social, receia, justamente porque isso significaria, em teoria, que os homens perderiam algum poder ou teriam que partilhar algum poder com as mulheres, não é? Que foram secularmente e por milénios a metade da humanidade mais discriminada, mais explorada, com menos direitos, não é? Portanto, significaria, em princípio, ou teoricamente, que os homens teriam que partilhar o poder com as mulheres e que, portanto, iriam perder poder. Não me parece nada que isso aconteça. Não tem nada a ver, não é contra os homens. O feminismo é, a meu ver, ou pode resumir-se, a meu ver, à expressão reivindicação dos direitos humanos, porque os homens têm muito a perder também neste tipo de organização ou de sociedade, digamos assim, ainda patriarcal, que divide. Isto, enfim, é muito complicado e isto levava-nos para... Eu podia estar aqui 2 dias ou 3 a conversar sobre isto. Eu dou cursos inteiros, não é? Mas assim, de uma forma muito sucinta e talvez de uma forma muito simples, não é? Eu gostava de dizer que esse binarismo, os homens não choram, um homem não chora, e uma mulher é emotiva, esse binarismo é um peso enorme, quer para os homens, quer para as mulheres. Pois é claro que os homens choram, pois é claro que os homens se emocionam e ainda bem, e lá por isso eu deixo menos homens. E isto é um peso que se coloca aos homens, tal como um homem não tratar ou achar-se que um homem não é tão apto para cuidar de uma criança quanto uma mulher é um grande disparate. Eu acho que os homens podem ser tão ou melhor cuidadores, alguns homens, que algumas mulheres. E acho que algumas mulheres podem desempenhar trabalhos que normalmente nós atribuímos mais aos homens, tão bem ou melhor do que alguns homens. Portanto, é um muito grande achar-se que o feminismo é uma guerra, ou se resume à ideia de uma guerra entre homens e mulheres, e que o feminismo, aquilo que almeja ou que anseia, é derrotar os homens e colocar as mulheres no poder. Não é nada disso. Eu julgo que o que está aqui em causa é o pensamento patriarcal,
um pensamento binário que nos dividiu durante séculos a nós, seres humanos, em homens e mulheres com determinados papéis, ou seja, aos homens o público, às mulheres o privado, aos homens a política, às mulheres o doméstico, papéis esses que nos manietam a uns e a outras. Não sei se respondi. Sim, a questão que gostava também de colocar é quando fala em cursos que dá também sobre esta temática, quais são as principais questões que se levantam, as principais reações, os principais desafios que se colocam mesmo a esta... Olha, é muito engraçado, porque eu dou quer o curso de licenciatura, Introdução a Estudos Feministas, quer depois cursos a nível de mestrado. Muitas vezes tenho rapazes, portanto eu tenho homens nos meus cursos, não é? Quer a nível de licenciatura, quer, como digo, a nível de mestrado. E é muito curioso, porque a princípio o curso de licenciatura é opção, não é? E às vezes os rapazes, bem, enfim, eles têm vindo a passar palavra, passam palavra uns aos outros. Depois, quando já vêm para aquele curso, muitas vezes já vêm um bocadinho aconselhados. Mas se vierem, que já me tem acontecido, se vierem mais desprevenidos, sobretudo os rapazes, essa é a primeira questão que me colocam, mas isto vai ser uma coisa contra os homens? E a resposta que eu lhes dou é esta, quer dizer, e é de facto pensarmos um bocadinho que em termos globais, em termos planetários, em termos do planeta, realmente eu acho, para mim é completamente inconcebível que as mulheres sejam queimadas, que as mulheres sejam, quer dizer, a violência doméstica, por exemplo, é inconcebível para mim que no mês de dezembro de 2012 tenham entrado 200 queixas de violência doméstica entre Lisboa e Porto. É inconcebível que tantas mulheres tenham morrido em Portugal e em Espanha no ano de 2012 por violência doméstica. Estamos a falar, de facto, de metade da humanidade, estamos a falar de metade dos cidadãos, quer dizer, metade daqueles que têm em Portugal, não é? São mulheres. Nós temos metade de cidadãos, metade de cidadãs. E depois, repara, ainda se coloca uma outra questão, que é o facto de o sexo, ou o género, se quiser chamar-lhe, quer dizer, a diferença sexual homem-mulher, não é? De o género ser transversal à classe, à raça, à idade, à orientação sexual. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que se, por exemplo, pensarmos numa mulher imigrante, enfim, se pensarmos em imigrantes, pronto, ou se pensarmos em pessoas de raças normalmente discriminadas, não, ou de seres humanos discriminados em função da raça, uma coisa é certa, as mulheres são normalmente duplamente discriminadas pelo facto de serem de uma raça diferente e pelo facto de serem mulheres. Ou seja, o corte faz-se a este nível. Não sei se me fiz entender. Quer dizer, uma mulher negra é mais discriminada que um homem negro, precisamente porque é mulher. Talvez por isso também no seu recente livro infantil, como tu, fala tanto do amor e das diferenças da infância e do crescimento, dos sentires. Quer dizer, eu acredito profundamente nisto. Há lá um passo nesse meu livro que eu acho que diz: o mundo é grande, o mundo é enormíssimo, aliás, não é? Eu sei isto, sei os meus poemas todos de cor, e traz coisas tão lindas e é belo. No mundo cabe tudo. E é isso, sabe? No mundo cabe tudo. E a vida é tão curta e é um disparate tão grande nós perdermos a vida a criar nichos, a criar guetos, a discriminar, a odiar, em vez de cultivarmos a solidariedade, em vez de cultivarmos a proximidade, a partilha. Isso é fundamental. Muito obrigada, Ana Luísa Amaral, pelo seu contributo, pela sua opinião e por estar aqui connosco nas nossas Crónicas pela Igualdade. Foi um prazer. Muito obrigada eu. Crónicas pela Igualdade tem o apoio da Rádio Castrense, Rádio Singa, TLA Rádio, Rádio Voz da Planície e Rádio Pax.